Oi pessoal, essa é a 18ª aula de robótica, a primeira sobre localização. Nessa aula eu vou mostrar a definição de localização, apresentar uma formalização matemática de localização marcoviana usando o filtro de Bayes e falar sobre modelos de observação e modelos de movimento, que são fundamentais para a solução do problema de localização. Então, localização é o último problema fundamental da robótica móvel, que faltava a gente ver, é determinar onde um robô está localizado, né, no ambiente, baseado na sequência de observações e movimentos que ele faz. Tem alguns métodos muito utilizados para isso, como o filtro de Kalman ou filtro de partículas. Esses métodos são implementações de filtro de Bayes e eu vou hoje falar o que né, como se define localização a partir do filtro de Bayes. Localização é um problema de estimativa de estado, considera as premissas de Markov. Então, a gente define localização de uma forma marcoviana. Então, isso aqui seria a localização marcoviana. Aqui o modelo gráfico de localização. Ações, que é o U, e observações, né, que são as variáveis Z, são sempre conhecidas em todos os problemas de estimativa de estado. Diferentemente do problema de mapeamento, aqui o mapa é conhecido. O que não é conhecido é a trajetória do robô, né, o estado do robô, a posição. Então é isso que se deseja estimar, baseado em todas as outras variáveis. Geralmente, a gente se satisfaz em estimar a pose, né, atual do robô, não estimar a trajetória completa. Tá? E isso facilita um pouco. De acordo, né, com a premissa de Markov, estimar a posição atual do robô depende somente da pose anterior e da última ação feita. Então, usando essas duas informações, pose anterior e última ação feita, a gente faz uma predição da posição, né, da posição e orientação do robô, né, da pose, e depois, considerando a última observação feita, a gente pode, né, analisar junto ao que a gente conhece do mapa se essa estimativa da posição está correta ou né, é provável de estar correta. E aí isso é uma etapa de correção. Então, a gente vai ver que a localização marcoviana se divide, né, em duas etapas que se repetem, que é sempre a predição baseada no movimento e a correção baseada na observação. Problema de localização se divide, né, em diferentes tipos. O problema de localização local, o global e o problema do robô raptado. Eu vou comentar rápido eles. Localização local, também conhecido como position tracking, é a localização do robô conhecendo o estado inicial dele, né? Eu sei a posição que ele começa no ambiente. Por que a localização ainda é necessária? Porque ao longo do tempo eu vou estimar as posições, né, as posições e orientações nos instantes, né, após o instante inicial, baseado nas movimentações e observações. E isso vão ser estimativas, né? Se eu fosse usar a odometria para estimar, né, as posições do robô, a odometria vai se acumular, os erros da odometria se acumulam, e essa estimativa ao longo do tempo vai ficando ruim, né? Então, é um problema necessário, né, de ser estudado, e né, tem todas as abordagens que a gente vai ver que servem para outros problemas, como localização global, servem também para localização local, mas é um problema mais simples. A gente pode usar distribuições unimodais, né? Pode estimar o estado do robô, por exemplo, como uma gaussiana, onde a gaussiana é a incerteza
que a gente tem nessa posição. Então aqui no modelo gráfico, né, a variável referente ao estado inicial é conhecida, que é se estimar o restante dos estados. Localização global, nem isso a gente sabe, então a posição inicial não é conhecida, ou seja, o robô pode estar em qualquer lugar do mapa. Então, geralmente, utilizar uma distribuição de probabilidade unimodal é inapropriado, porque ou a gente coloca um erro absurdamente grande, e aí isso pode complicar, né, a estimativa do estado, ou tem que usar um outro tipo de distribuição de probabilidade de onde o robô pode estar localizado. Então ali diz a localização global engloba o problema de position tracking. Por quê? Porque depois que a localização global consegue estimar com uma boa certeza onde o robô está no ambiente, daquele ponto em diante, ainda é preciso resolver o problema de localização, mas é equivalente a resolver o problema de localização local. Então, se o método de localização global converge adequadamente, poderia-se inclusive substituir o método naquele momento por um método de position tracking. Okay. E a última forma que eu vou comentar é conhecido como problema do robô raptado, né, que significa que durante a operação o robô pode, né, ser teleportado para uma outra localização. Ou seja, a gente estimou a localização do robô, ele está fazendo o position tracking de onde o robô está, mas acontece algum problema, acontece algum erro, acontece alguma falha, e aí a gente perde a informação do robô e quando vê o robô vai para algum outro lugar que a gente não sabe, mas a partir do momento que a gente, ok, temos de novo os dados do robô, recuperamos, né, o contato com o robô, a gente pode não ter a menor ideia de onde ele está. Detectar que acontece isso, detectar o rapto do robô é um problema, né, porque muitas vezes, né, o robô vai achar que está num local quando já não está, né, pode ser que ele nem detecte isso, né, nem detecte que se perdeu, né, que foi movido de local. Se ele não tem sensores apropriados para isso, provavelmente ele não vai detectar. E aí cabe ao método perceber que em algum momento há uma quebra na trajetória dele, né? Então tem que encontrar isso e, né, se adaptar, relocalizar o robô. Né? Então, embora seja, né, um problema que, pô, o rapto de um robô é algo, né, muito improvável, mas a ideia está associada à recuperação de falhas, né? E falhas podem acontecer. Então, identificar falhas e se recuperar é importante. E uma técnica que consiga resolver o problema do robô raptado consegue se adaptar a esse tipo de falha, né? O que a gente vai focar é esse aqui, problema de localização global. O robô é ligado dentro de um mapa, vai se movimentar, vai observar coisas, e a gente quer localizar o robô dentro desse mapa, sem saber a posição inicial dele. Então, aqui um exemplo para mostrar a lógica da localização global. É um exemplo simples, isso aqui está no livro do Trum. É um robô que se movimenta para a esquerda ou para a direita nesse corredor. Tá? Então, o estado dele é uma posição 1D, né? Posição em X ao longo desse corredor. A gente poderia considerar que é um corredor circular, chegou aqui no final, volta para o início. Então ele pode estar em qualquer local daqui. E ele observa o ambiente. E nesse problema básico, a definição é: o robô pode observar uma porta e pode não observar porta, um ou outro. Movimento para a esquerda ou para a direita, ele conhece o mapa,
Ele sabe que o mapa é assim, mas ele não sabe onde ele está no mapa. Qual é, né, a crença inicial de onde o robô está localizado aqui? No problema de localização global, inicialmente o robô pode estar em qualquer lugar. Então, essa crença ou esse belief, né, do estado X é uma distribuição uniforme. É igualmente provável que ele esteja em qualquer um desses lugares. Então, geralmente vai ser assim, né, na localização global. Mas aí, o robô vai começar a observar coisas e se mover. A primeira observação dele é uma porta. Ele viu que ele está na frente de uma porta. Se ele conhece o mapa, que é o caso, ele conhece o mapa, sabendo que ele viu uma porta, a probabilidade de ele estar em um desses 3 lugares é alta e a probabilidade de ele estar no restante é baixa. Tá? Pode existir? Pode. Se ele tiver um erro no sensor, ele detectou porta quando não tinha. Então existe uma probabilidade, mas é baixa. Tá? Mas, como isso é muito improvável, a probabilidade maior é que, que a posição do robô seja um desses três locais. Né? Só que o robô se move, ele se move para a direita. O que é o problema de localização global? Né? O que a gente faz nele? Eu tinha essa distribuição de posição do robô. O robô se moveu para a direita, sei lá, 1 metro para a direita. A distribuição vai se mover também para a direita. Né? Faz sentido. Só que, além da distribuição se mover, ela foi suavizada. Por quê? Porque o robô acha que se moveu 1 metro, mas pode ter se movido um pouco menos, um pouco mais. Né? Então, tu adiciona uma incerteza ali. A gente tinha uns picos que estavam mais altos, adicionando uma incerteza, ou seja, um movimento para a direita e espalhando mais essa distribuição, os picos diminuem. Né? Mas ele ainda tem 3 picos que ele acha que pode estar. Só que ele faz uma nova observação e observa de novo que ele viu uma porta. E aí o que ele vai fazer? Ajustar a crença de onde ele está com, né, essa estimativa de que ele viu portas. E esse modelo aqui em vermelho, né, a probabilidade de ver uma porta, dado que ele está em qualquer uma dessas posições do espaço, ela é fixa, né, ela depende do ambiente. Né? Ou seja, ver uma porta é igualmente provável de estar aqui, aqui ou aqui. Mas considerando que a distribuição que ele tinha anteriormente é essa, que ele já tem uma distribuição prévia, então a gente vai somar, né, vai, no caso, atualizar essa distribuição junto com a observação que foi feita. E aí, por acaso, onde ele tinha um pico, né, junto com esse outro pico da observação, ficou um pico bem alto. Aqui ele não tinha nenhuma hipótese, né, ele tinha, mas era baixa. Mas como ele viu uma porta, ele tem que, né, ele adiciona uma probabilidade de ele estar aqui. Quando que isso pode acontecer? Se no início ele viu errado aquela porta, porque pode acontecer. Então existe a chance de estar aqui. Né? Basicamente aqui ele errou a primeira observação e acertou a segunda. Aqui, ele estava aqui, né? Ele acertou a primeira e errou a segunda. Aí ele baixou. Aqui, ele não tinha visto, ou seja, ele tinha errado a primeira e agora acertou a segunda. Aqui ele tinha acertado a primeira e errou a segunda. Mais ou menos isso. Deu essas distribuições. O pico maior é de ele estar aqui. Né? Ou seja, aí depois o robô se move para a direita, não vê porta nenhuma, o pico dele está aqui. A partir de um certo ponto, se ele, né, ao menos que o robô, né, esteja vendo tudo errado, a tendência é que a distribuição converja para né, para um pico que é o certo. Né? Quando ela convergir, a gente sabe mais ou menos onde o robô está.
ok? Esse é o exemplo do funcionamento de localização markoviana. Notem que sempre, a partir de uma distribuição original, o robô faz uma observação, corrige a distribuição, faz um movimento, aí ele move a distribuição, faz outra observação, faz outro movimento e vai repetindo isso, né? Ou seja, existe um ciclo de agir, né, que é o robô se mover, e sentir ou observar o ambiente. Partindo então de uma crença inicial, ele faz uma observação. Após essa observação, ele pode corrigir, né, o que ele sabia. E aí, quando ele age, ele vai mover essa distribuição e, geralmente, aumentar a incerteza. Então, toda observação te propõe reduzir a incerteza na estimativa de localização. Todo movimento provavelmente aumenta a incerteza. E aí ele fica nesse ciclo. Se a correção for, né, reduzir muito mais do que a predição aumenta, tu consegue convergir, né? Se a tua correção não é boa o suficiente, ou porque tuas observações não te dizem muito, então a tua predição só vai aumentar indefinidamente a incerteza, né? Então, se eu vou até voltar aqui. Se a partir desse ponto, por exemplo, eu sei que o robô está aqui, e aí vamos supor que não tem mais portas, o ambiente é muito longo, o robô vai andando e observando nada, né? Ah, parede, parede, parede. Quando ele observa a parede, ele não tem muito como corrigir, né? É tão provável ver parede aqui, 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 em todos os lugares. Então ele não tem muito como corrigir. O que vai acontecer? Ele vai adicionar incerteza de movimentação, esse pico vai caindo, vai caindo, vai caindo. E se ele não observar mais nada de diferente, ele vai voltar para a distribuição uniforme. Depois de um tempo longo, ele já não vai saber mais onde está. Então, é importante que o robô consiga observar características distinguíveis no ambiente, como, por exemplo, as portas, né? Uma análise de incerteza, né, na localização markoviana, em termos de predição e correção. Eu tenho uma distribuição, vamos supor que eu sei onde o robô está localizado com uma dada incerteza, né, se fosse em uma dimensão seria, né, a posição, a média da minha distribuição e um desvio padrão. Se o movimento do robô é exato, por exemplo, eu tenho uma distribuição numa dada posição, com um dado desvio padrão, uma dada variância, aplico um movimento e eu tenho certeza absoluta do movimento aplicado. Vai mudar a média, né, da minha distribuição, mas não muda a variância, não muda o desvio padrão. Então não muda a incerteza, né, muda a posição, mas não muda a incerteza. Só que geralmente o movimento não é exato. O movimento tem alguma incerteza. Logo, sempre não, mas de forma geral, a predição causa um aumento de incerteza. E aí a gente vai ver isso depois, isso acontece quando a gente fizer a formalização, porque a gente está fazendo uma adição, né, uma integração de diferentes probabilidades, né, diferentes distribuições de probabilidades. Você está somando, né, uma variância que tu já tinha com a variância do movimento. Então, tu está fazendo uma soma de variâncias e o resultado sempre vai ser uma variância maior, né? A não ser que a variância de movimento seja zero, né? Ou seja, o movimento exato. Como geralmente não é, sempre, né, tende a aumentar a incerteza. Na correção, que é baseada nas observações feitas pelo robô, o que acontece se as observações forem muito ambíguas ou muito ruidosas, ou o robô não conseguir observar nada de útil?
ele não consegue corrigir, né, a predição que ele tinha feito, ou seja, ele vai manter o mesmo estado que ele tinha depois da predição, a predição baseada no movimento, né? Então a incerteza se mantém a mesma. Por sorte, geralmente observações não são tão ruins assim, elas de forma geral enxergam coisas que são úteis. E aí com isso, comparando, né, o, o que o robô está vendo naquele momento com o que se espera, baseado no mapa, geralmente é possível diminuir a incerteza, né? E isso acontece matematicamente porque aqui ocorre um produto de probabilidade, né? Um produto de duas distribuições de probabilidade. E aí basicamente isso corta, né? Isso elimina distribuições, né? Se um dos dois for, por exemplo, em uma dada posição, se uma das duas distribuições que tu tá fazendo esse produto for zero, a tua distribuição final mata aquela, né, aquela posição. Então isso vai reduzindo posições onde o robô pode estar. Causa uma diminuição de incerteza. Se por acaso, eu não coloquei aqui, mas conhecendo o mapa, se tu faz uma observação que é, né, completamente diferente de todas as outras possíveis no ambiente, ou seja, uma observação que não te dá incerteza nenhuma, então tu corrige totalmente a incerteza também. Por exemplo, só existe um lugar no mapa que tem essa observação. E tu faz essa observação, não importa qual era a incerteza que tu tinha antes, agora a tua incerteza é zero. Tu sabe onde o robô está. Geralmente isso não acontece, mas se fosse o caso, aconteceria. Então é mais ou menos isso, né? Sempre essa a lógica de localização, e essa lógica também vai se aplicar depois para a SLAM. Sempre a estimativa de posição acontece isso, né? Tu faz um movimento, aumenta a incerteza, faz uma observação, diminui a incerteza e fica repetindo indefinidamente.